Olá para todos vocês. Vamos então para o módulo 3 do curso Cuidar de Idosos. Lembrando mais uma vez que meu nome é Márcio Borges, sou médico geriatra, especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, nesse módulo 3, o tema abordado será os grandes problemas de saúde das pessoas idosas. O plano de aula, então, vai ser revisar as alterações normais e fisiológicas do envelhecimento humano, ou seja, vamos ter que recordar uma boa parte da aula 1. É muito importante a gente fazer essa revisão da aula 1, principalmente nas alterações do que é o envelhecimento normal. Também aprender a diferenciar a pessoa idosa dependente da pessoa idosa independente. Né? Diferenciar também a pessoa idosa com autonomia e sem autonomia. Também compreender com mais detalhes sobre as atividades básicas de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. Isso tem uma importância vital em relação à independência e à autonomia. E por fim, gente, não menos importante, talvez a alma dessa aula, é conhecer os grandes problemas da geriatria, os chamados gigantes da geriatria, e com isso ter noções básicas das principais doenças mais comuns nas pessoas idosas mais dependentes. Mais uma vez, então, na primeira aula desse curso, estudamos as alterações comuns no corpo de uma pessoa que está envelhecendo. Então, não se esqueça de fazer uma pequena revisão da aula 1, principalmente em relação ao que é o envelhecimento normal, para depois entrarmos direto no assunto deste terceiro módulo. Vamos lá, gente. Existem basicamente 3 tipos de envelhecimentos possíveis. O envelhecimento usual, eu vou explicar isso, o envelhecimento bem-sucedido e o envelhecimento com doença, o envelhecimento patológico. O caso 1, então, vamos mostrar o envelhecimento usual. MDS, 77 anos, branca, viúva do lar, natural de Olinda e residente na cidade de Recife, no Pernambuco. Veio para a consulta com o geriatra, com o médico geriatra, apresentando queixa de dores nos joelhos, principalmente no joelho direito. Também relata um sono muito curto e muito leve. Toma medicação para pressão alta, para hipertensão, diabetes, dores na coluna e remédio para dormir. O geriatra observa que sua paciente, que a sua cliente, veio acompanhada da filha, com quem mora num bairro de periferia em Recife. O meio de transporte foi o ônibus e, apesar das dores na coluna e do joelho, nunca se furta de receber sua pensão no banco ou de pagar as suas contas sozinha. Isso é o conceito do envelhecimento usual. Como no caso 1 que nós apresentamos dessa senhora de Recife, é a pessoa idosa que apresenta algumas queixas e doenças próprias da terceira idade, mas que não necessita de muito auxílio para as atividades básicas e instrumentais de vida diária. Eu vou dizer isso mais na frente de novo. Possui um potencial maior para ficar mais frágil, certo? Pela própria idade e por sua condição de saúde, dor no joelho, dor na coluna, pressão alta, com o risco mais elevado de futuramente ficar mais dependente e de ter reduzida a sua independência e autonomia. Caso 2. Envelhecimento bem-sucedido. FVMS, 85 anos, masculino, branco, natural de Chapecó, Santa Catarina, aposentado do Banco do Brasil. É bastante independente e mora com a sua filha mais velha, depois que a esposa veio a falecer. Viaja sozinho para visitar os outros filhos que moram até fora do país. Caminha no parque da cidade todos os dias por 40 minutos, só faz tratamento para pressão alta. Cuida do seu próprio dinheiro, gosta de participar das atividades do SESC da terceira idade, onde joga carta com os amigos quase todos os dias. Envelhecimento, então, gente, agora é bem sucedido. Desejo
ideal e busca de todos aqueles que querem envelhecer com dignidade e independência. No caso 2, este senhor, apesar de estar com 85 anos de idade, tem muita independência e autonomia completa. Apesar do nosso exemplo de envelhecimento saudável ter sido do sexo masculino, as estatísticas do IBGE mostram claramente que são as mulheres que mais alcançam o ideal de um envelhecimento bem-sucedido devido a dois fatores que nós já falamos. Primeiro, já demonstramos que boa parte das pessoas idosas que são mulheres, principalmente depois de 85 anos, ou seja, existe uma relação para cada duas mulheres que chegam bem aos 85 anos, existe somente um homem que chega bem aos 85 anos. E segundo, as mulheres se cuidam melhor, tratam melhor das suas doenças, procuram mais o serviço de saúde e são menos expostas aos perigos, à violência e aos vícios. Caso 3, o envelhecimento patológico. MFFV, 73 anos, branco, casado, aposentado, bombeiro hidráulico, nascido e morador na cidade de São Paulo, capital. É totalmente dependente de sua esposa até para tomar banho e se alimentar. Tem dificuldade para andar e apresenta incontinência urinária, principalmente à noite, quando usa fraldas. Só sai de casa para ir nas consultas programadas ou quando precisa de internar, pois tem pneumonias de repetição devido a um enfisema adquirido por mais de 50 anos de cigarro. Então, nós falamos do envelhecimento usual, do envelhecimento bem-sucedido e agora vamos falar, infelizmente, do envelhecimento patológico. Doenças, perda de autonomia, dependência, qualidade de vida precária, incapacidade para as atividades mais básicas de vida diária, a gente vai falar daqui a pouco, e maior propensão a falecimento, a terminalidade. Neste caso 3, percebemos claramente uma das causas que pode levar ao envelhecimento, que é a falta de autocuidado, a pouca preocupação em combater os fatores de risco que podem levar principalmente às doenças cardiocirculatórias. Esses quadros de envelhecimento patológico podem se arrastar, infelizmente, até por décadas, causando muito sofrimento para a pessoa idosa e principalmente para a sua família. Vamos falar dos termos, então, de qualidade de vida nas pessoas idosas, né? Dependência, independência, autonomia, falta de autonomia. Então, a qualidade de vida nas pessoas idosas é a percepção que o indivíduo tem da sua posição na vida dentro de um contexto de sua cultura e do sistema de valores onde vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Complicadinho, né? Mas vamos destrinchar isso aí. É um conceito muito amplo que incorpora uma maneira complexa, onde tem a saúde física de uma pessoa, o seu estado mental e psicológico, o seu nível de independência e de dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com características proeminentes do ambiente. Ou seja, eu tenho qualidade de vida como e aonde, né? É um conceito da Organização Mundial de Saúde. Você tem que estar bem de saúde, mas também o local onde você vive, o local onde você mora também tem que ser um local que te dê uma boa qualidade de vida. À medida que o indivíduo envelhece, sua qualidade de vida é fortemente determinada por sua habilidade de manter a autonomia e a independência, ou seja, fazer tudo sozinho e ser independente para ir e vir para onde quiser, do jeito que quiser e na hora que quiser. Autonomia, então. A autonomia, gente, é a capacidade que a pessoa idosa pode ter de decisão sobre sua própria vida, sem a ajuda da família ou de outras pessoas. Íntima relação com outros conceitos, como liberdade individual, liberdade de escolha, autogoverno, independência moral e espiritual e privacidade. O que eu costumo dizer, né? Mandar no próprio nariz. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero.
Dependência, seja por limitação física ou por patologias do cérebro, né, que mexe muito com a memória, que mexe muito com a parte cognitiva, é um evento sentinela em gerontologia e geriatria, um evento sentinela, para os profissionais de saúde. A dependência de sua família ou de cuidadores mostra que a pessoa idosa necessita de intervenção séria por parte dos profissionais de saúde. Em termos da gerontologia, a dependência é expressa pela ajuda indispensável nas atividades básicas de vida diária e também nas atividades instrumentais de vida diária. A pessoa é mais dependente da família ou de cuidadores profissionais. Capacidade funcional. Capacidade funcional é a manutenção plena das habilidades físicas e mentais desenvolvidas ao longo da vida, ou seja, a pessoa continua tendo a mesma vitalidade, a mesma capacidade que há 10, 20, 30 anos atrás, necessárias e suficientes para uma vida com independência e autonomia. Percebem como os termos são interligados? Dependência, independência, autonomia, falta de autonomia, fragilidade, capacidade funcional. Isso é tão importante, vocês saberem cada palavra dessa, o que significa e como é vital para entender geriatria. E que estão satisfatoriamente preservados da terceira idade. Repetindo, então, capacidade funcional é a manutenção das plenas habilidades físicas e mentais. Esse senhorzinho da nossa gravura aqui, da nossa foto, ele tem 75 anos e continua fazendo a mesma atividade física que ele fazia aos 60, que fazia aos 50, certo? Para manter a vida dele com muita independência e autonomia e que estão preservados agora aos 75 anos. Também está intimamente relacionado à preservação plena de todas as atividades básicas de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. Fragilidade, esse termo, gente, para a geriatria e para a gerontologia é vital. O que é fragilidade na terceira idade? O que é fragilidade na pessoa idosa? A fragilidade em pessoas idosas é definida como uma síndrome clínica, muitas vezes causada por muitos fatores, caracterizada por diminuição das reservas fisiológicas e por resistência reduzida aos estressores, ou seja, a pessoa está com uma reserva de saúde bem menor e qualquer tipo de alteração no dia a dia, na sua rotina, lhe traz muitos problemas. Quais são as causas? São causadas pelo declínio acumulativo dos sistemas fisiológicos associados ao envelhecimento, que resulta em um estado de maior vulnerabilidade. Tá? Então, cada vez mais a pessoa vai ficando mais fraca, mais doente, mais acometida de problemas de saúde que impedem que ela faça as suas atividades do dia a dia normalmente. E isso cursa com o quê? Com uma sarcopenia, uma fragilidade que cursa com sarcopenia. O que é sarcopenia? Já falamos isso e vamos repetir. É a redução, a perda de massa muscular, fraqueza da massa muscular. E isso atrapalha muito a sua autonomia, isso atrapalha muito a sua independência e traz muitos problemas de saúde. Também cursa com sarcopenia, disfunção endocrinológica, ou seja, problemas de diabetes, problemas de tireoide e outros problemas mais, e junto com isso a sua imunidade, a sua reserva imunológica cai bastante. Quais são os fatores associados à fragilidade? Os fatores mais associados à síndrome da fragilidade que predispõem são quedas, muitas doenças, muitos remédios, muitas hospitalizações, uma idade cada vez mais avançada e uma capacidade funcional reduzida. Lembra que a gente falou que a pessoa era aos 50 anos, aos 60 anos, aos 70 e 80 está bem pior, bem mais abaixo. Ela está caindo mais, ela está tendo mais doença, está tomando mais remédio, está se internando mais, está tendo mais infecções. Isso tudo são fatores associados que causam fragilidade nas pessoas idosas mais dependentes. Então,
A pessoa idosa mais frágil caminha com dificuldade, tem pouca força nas mãos e nos braços, tem dificuldade para escutar, tem visão ruim, tem memória ruim, apresenta incontinência urinária, mais dependente, menos autonomia. Isso tudo são sinais de fragilidade. E aqui tem uma escala muito interessante de clínica de fragilidade que nós geriatras usamos muito e que a gente pode classificar uma pessoa, por exemplo, de 80 anos como muito ativa, pessoas robustas, ativas, com energia, motivadas. Essas pessoas normalmente se exercitam regularmente, elas estão entre as mais ativas para a sua idade. E tem também a levemente frágil, né? As pessoas frequentemente apresentam o número 5 aí, lentidão evidente, e precisam de ajuda para atividades instrumentais, né? Mais complexas. Precisam de ajuda para sair na rua, para fazer compras, para, né, trabalhos domésticos, para faxinas em casa, precisam de ajuda para comprar seus medicamentos, certo? Ou seja, são pessoas levemente frágeis. Vai aumentando a escala de fragilidade até ficar realmente muito frágil. Número 7, completamente dependente para os cuidados pessoais por qualquer causa, física ou cognitiva, certo? Estão mais ou menos estáveis e não têm um alto risco de morte, até uma hora que chega a doença terminal, né? Aproximando ao fim da vida. Essa categoria se aplica às pessoas com uma expectativa de vida, né? Estão muito envelhecidas, muito doentes, próximas da terminalidade, e no máximo em 6 meses, 1 ano, ela pode terminar, entende, vindo a óbito, certo? Então, é uma escala que a gente usa muito em geriatria para a gente classificar os nossos doentes de acordo com a sua fragilidade. Repetindo então, gente, atividades básicas de vida diária. Instrumento de avaliação gerontológica proposto por CATS, o médico, necessário para mensurar as atividades mínimas de uma pessoa idosa pode apresentar em relação à sua independência e à sua autonomia. Quando as atividades básicas de vida diária estão comprometidas, ocorre fatalmente a dependência, o comprometimento sério da qualidade de vida daquela pessoa idosa. Geralmente são, né, causados por doenças incapacitantes, crônicas e degenerativas. E quais são as atividades básicas de vida diária? A pessoa andar sozinha, tomar banho sozinha, ter continência, segurar a urina, segurar as fezes e ir ao banheiro sem ajuda, vestir-se sozinho e alimentar-se sozinha, sem ajuda. É o mínimo que a gente pode fazer para ter uma saúde mais ou menos estável e ter uma certa independência e uma certa autonomia. Então, atividades básicas de vida diária. Quando a pessoa idosa não tem pelo menos uma ou duas dessas atividades básicas, muita coisa séria está acontecendo em sua saúde. E as atividades instrumentais de vida diária? Compreende as atividades que dão suporte às atividades em casa, né, do dia a dia, as básicas, ou na comunidade, que frequentemente tem uma complexidade, uma interação maior do que as atividades básicas, como eu já falei. Exemplos de atividades instrumentais de vida diária. Capacidade de utilizar os meios de transporte, seja ônibus, o seu próprio carro, Uber, né, táxis. Segundo, cuidar e tomar os seus cuidados, seus medicamentos, comprar e tomar os seus medicamentos. Terceiro, realizar compras e tarefas domésticas leves e pesadas. Quarto, utilizar o telefone celular. Quinto, preparar suas refeições e cuidar de suas próprias finanças, tá? Se uma pessoa idosa ela faz isso tudo sozinha, tenho certeza que ela tem muito de independência, muito de autonomia e muito de saúde também. E essas competências do dia a dia cotidiano, achei muito interessante esse quadro e quis trazer para vocês, tá? São competências cotidianas que uma pessoa idosa tem que ter ao longo dos anos, principalmente quanto mais idosas forem, mais elas têm que estar preservando isso aí, sob pena de estar perdendo sua saúde, sob pena de estar ficando cada vez mais frágil. Então, as 4 capacidades são capacidades cognitivas, capacidade de comunicação, que vai ser falado na aula 4, capacidade de comportamento social e capacidade de atividades do dia a dia, né? Então,
Capacidades cognitivas, tem que manter ainda uma boa atenção, uma boa memória, serem criativas, ter uma boa compreensão da vida e das coisas ao seu redor e uma boa orientação, tanto no tempo quanto no espaço. A capacidade de comunicação, fala com os outros de uma maneira correta, compreender o que você está falando e o que o outro está dizendo, ter competências verbais e não verbais para mostrar os seus interesses, para mostrar suas opiniões. E em relação ao comportamento social, né? Linguagem corporal, atenção para com os outros, afeto, reagir, né, ao comportamento dos outros, interagir com as outras pessoas da família e da comunidade. E por fim, né, como já falamos das atividades cotidianas básicas, e da compra, higiene pessoal, vestuário, atividades domésticas, são competências cotidianas que cada vez mais temos que fortalecer para não nos trazer problemas de fragilidade e doenças nas idades mais avançadas. E agora vamos falar dos gigantes da geriatria, né? São chamados de gigantes da geriatria as seguintes condições ou doenças que causam uma piora considerável na qualidade de vida, na falta de autonomia e dependência nas pessoas idosas. Então, quando a gente fala nos 7 gigantes da geriatria, nas 7 condições de saúde das pessoas idosas, nós estamos falando que quando acontece isso, muita coisa errada está acontecendo na qualidade de vida, na dependência e na saúde dessas pessoas. E quais são os gigantes da geriatria? Primeiro, imobilidade, ficar muito parado na cama ou na poltrona. O segundo, cair muito, instabilidade postural. O terceiro, incontinências, perder urina, perder fezes, sem saber o controle, sem ter o controle. Quarto, a iatrogenia, a polifarmácia, tomar muitos medicamentos, fazer muitos exames desnecessários, tratamentos desnecessários. O quinto, a incapacidade cognitiva, principalmente em relação à memória, tá? Principalmente a problemas de demência, de Alzheimer. Em sexto, a incapacidade de comunicação, incapacidade comunicativa. Você escuta mal, você enxerga mal, você se expressa mal. Você deixa-se de ser entendido de uma maneira correta e não entende as pessoas. E por último, a insuficiência familiar. Vai ser muito interessante falar sobre isso também, mas a insuficiência familiar para o geriatra, para o gerontólogo, é muito importante. Ou seja, pessoa idosa, dependente, que tem família, é uma coisa que tem família e que a família ajuda, ele tem muito mais condições de se reabilitar, de se melhorar, de ser acompanhado do que aqueles que têm uma insuficiência familiar, daqueles que têm uma família, ou tem família que não cuida, ou não tem família e acaba indo para uma instituição de longa permanência. Vamos lá então falar da primeira, que é a síndrome da imobilidade. Mobilidade de uma pessoa idosa é a capacidade de se deslocar para um lugar, de um lugar para o outro, dentro ou fora de casa, sem o auxílio de outra pessoa para atender às nossas necessidades do dia a dia. Imobilidade, ao contrário, demonstra essa incapacidade descrita acima. A pessoa idosa pode estar confinada a uma cadeira de rodas, por exemplo, a uma poltrona ou a própria cama, o próprio leito. A síndrome da imobilidade é o resultado de uma série de sinais e sintomas de quadros clínicos que ocorrem na pessoa idosa, que facilitam e perpetuam a sua dependência. A imobilidade também favorece e concorre para que haja uma série de outras complicações. Vocês vão ver muito assim que quem tem mobilidade tem incontinência, a memória fica ruim, toma muito remédio, uma coisa puxa a outra. Muitas vezes os cuidadores profissionais, os cuidadores familiares e até mesmo os profissionais de saúde não se dão conta que a pessoa idosa imobilizada no leito ou numa poltrona é resultado de uma série de situações ruins para a saúde. Também não percebe que ao manter uma pessoa imobilizada, além de piorar sua condição de saúde já precária, pode auxiliar para que outras complicações se instalem. Aquilo que eu falei, mais remédio, cai mais, tem mais problemas de incontinência, a memória fica ruim e vai por aí. Consequências da síndrome da imobilidade. Vamos lá.
resulta em mais dependência, aparecimento de escária de decúbito, vou falar isso mais para frente, incontinência urinária, constipação intestinal, ou seja, intestino preso, presença dos temíveis fecalomas, rigidez de articular e atrofia muscular, sarcopenia, surgimento das infecções respiratórias urinárias com mais frequência, piora a memória e causa mais confusão mental, pode provocar trombose venosa profunda nos membros inferiores, ou seja, quanto mais parado for o idoso, principalmente o idoso dependente, quanto mais acamado, piora uma série de outras questões. Como tratar a síndrome da imobilidade? Primeiro, a prevenção e tratamento é trabalho de uma equipe multidisciplinar. Lembra do final da aula 1? É muito importante, entende? A ação em conjunto de uma equipe multidisciplinar. A avaliação geriátrica diagnostica as várias e complexas causas e disponibiliza uma linha de intervenção que busca melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas imobilizadas, podendo até tirar essas pessoas idosas desta condição, tá? Então, isso é um trabalho de equipe, né? Uma boa dieta preparada por nutricionista, adequando tanto o aporte nutriente quanto o aporte correto de líquidos a serem ingeridos é de grande valia. O trabalho de reabilitação da fisioterapia, entendendo e tratando as causas da imobilidade, as causas da fraqueza muscular, da atrofia muscular, que é a sarcopenia, tirando a pessoa idosa da cama e da cadeira, certo? Então, esse trabalho vamos voltar ali, esse trabalho de equipe com a enfermagem, com a nutricionista, com a fisioterapia, com o pessoal da fonoaudiologia, com o pessoal da terapia ocupacional, né, os dentistas, a turma da assistência social, todos eles em conjunto, né, vão rapidamente, se Deus quiser, vão com muito mais condições de reabilitar esse paciente que está imobilizado, essa pessoa idosa que está imobilizada. Escária de decúbito, como eu falei para vocês, é uma das consequências, né? Tópico importantíssimo da síndrome da imobilidade pelo grau de comprometimento e de doença que causa no paciente idoso. Qualquer lesão causada por uma pressão não aliviada que resulta em danos nos tecidos na pele, podendo ocorrer nas regiões de proeminências ósseas, né, tais como a região sacral, a região do lado da coxa, principalmente na parte mais em cima, né, os calcanhares, todas elas são regiões que têm um contato maior com a pele e uma pressão em superfícies tipo colchões, por exemplo. Isso pode causar machucados, ferimentos, o que a gente chama de escaras, porque está deitado, escaras de decúbito. Certo? São classificadas de acordo com seu grau de profundidade, podendo envolver a pele, podendo envolver abaixo da pele, que é o tecido subcutâneo, os músculos e até os ossos e as estruturas de suporte. Ocorre em pessoas idosas com déficit importante de mobilidade, de consciência e de sensibilidade, ou seja, as pessoas idosas estão muito dependentes, estão acamadas. Só para vocês terem uma ideia, 40% dos pacientes nos Estados Unidos internados em UTIs, em CTIs, desenvolvem úlceras de pressão, úlceras de decúbito nas 2 primeiras semanas de hospitalização. As úlceras de pressão, as úlceras caras de decúbito, apresentam uma prevalência no cenário hospitalar que gira em torno de 29% das pessoas idosas internadas, com gastos que flutuam em torno de $1.630.000 ao ano, isso nos Estados Unidos. Na Europa, 11% dos pacientes hospitalizados apresentam escaras de decúbito, úlceras de pressão. E qual seria a prevenção para essa escária de decúbito? Suporte nutricional adequado, higienização bem feita do paciente, né? Sempre que usa fralda, sempre que tem problemas de urinar e defecar, né, evacuar, está sempre se limpando. Utilização de colchões de adequação de pressão ou caixa de ovo com densidade correta. O quadro ao lado mostra isso para vocês, né, a foto ao lado.
alternar durante o dia os locais onde o paciente pode ficar, não deixar só na maca, na cama, né, no leito, mas também deixar na poltrona, se puder andar um pouquinho. Olha o trabalho da fisioterapia, se puder mobilizar esse paciente é o ideal. Manter proteção nas áreas de maior risco, né, como mudança de decúbito de hora em hora, ou seja, uma hora está no lado esquerdo do corpo, outra hora está no lado direito, virar o paciente, né, pelo menos a cada 1-2 horas, para não ficar encostando sempre no mesmo local. Né, muito comum, é muito importante, a orientação da família e dos cuidadores. É muito importante uma equipe de cuidadores treinados, os cuidadores têm que ser treinados, e eu vou mostrar para vocês depois, entende, um guia visual maravilhoso, onde a gente mostra isso por A mais B para vocês, com fotos e com explicações detalhadas como fazer toda essa prevenção. Vamos lá, instabilidade postural e quedas. É um tema muito importante para as pessoas idosas mais dependentes. As pessoas idosas têm tontura, elas têm uma instabilidade de postura, elas caem, elas machucam, elas fraturam. Quedas. No Brasil, cerca de 29%, ou seja, quase 30% das pessoas idosas caem pelo menos uma vez ao ano. E 13% caem de forma recorrente, ou seja, desses 30% que caem, 29% caem, pelo menos 13% cai sempre, está sempre caindo, todo mês está caindo, sempre estão caindo, sendo que somente 52% das pessoas idosas não relataram nenhum evento de queda durante um segmento de 2 anos. Olha que interessante, metade cai pelo menos a cada 2 anos, certo? No Brasil, a cada ano, pelo menos 29% caem, e desses 13% cai sempre, tá? O local mais perigoso, olha só que interessante isso, gente. O local mais perigoso para a pessoa idosa cair é justamente na sua própria casa. Lembra que eu falei que o local mais onde é que as pessoas idosas, né, sofrem mais violências e maus tratos é na casa da própria pessoa idosa, principalmente as mulheres? Então, aqui também em relação às quedas, né, não tem uma relação direta, mas são alguma coisa que a gente pode ligar os pontos e pensar, será que realmente essa pessoa idosa está sendo cuidada direito? Então, o local mais perigoso para a pessoa idosa cair é justamente na sua própria casa, principalmente no horário noturno, no horário da madrugada, quando ela vai ao banheiro, e principalmente no banheiro ou no caminho para o banheiro. Então, o local mais perigoso para o idoso cair não é na rua, não é na escada, não, é na sua própria casa, principalmente à noite, principalmente no caminho para o banheiro ou no próprio banheiro. O risco de cair aumenta significativamente com a idade mais avançada, o que coloca esta síndrome geriátrica como um dos grandes problemas de saúde pública. Temos que pensar o seguinte, não é só fazer cirurgia na perna quebrada, no braço quebrado, debruçar sobre o problema das quedas e fazer com que as pessoas da sua família, as pessoas cuidadoras, tenham exata noção do que vamos fazer para prevenir quedas, tá? Toda vez que o idoso cai e graças a Deus não se machuque, né? O que houve, por que houve, e não deixar ele cair de novo, tá certo? Né? Um número expressivo de pessoas idosas e a sua maior longevidade competindo com recursos escassos e aumentando a demanda por cuidados de longa duração. Ou seja, já não tem muito dinheiro para a saúde, tá? E esses idosos caem muito, se machucam muito e ficam muito tempo internados, né? Já temos poucos recursos, poucos médicos, poucos materiais para ajudar nas cirurgias e a gente vai gastar mais do que devia simplesmente pelo fato de não prevenir, tá? Hoje busca-se não só identificar o perfil de pessoas idosas mais vulneráveis que vão cair, como também procura-se distinguir quais terão maior suscetibilidade a sofrer uma lesão mais grave novamente, decorrente deste evento, que tem uma maior propensão a cair de novo. Por seu lado, ocorre a probabilidade de perda da capacidade funcional,
seja ela decorrente de um único evento ou da perda de confiança e do senso de autoeficácia, o que com o tempo acaba por provocar mais imobilidade, mais restrição de atividades e um declínio da mobilidade, como eu falei, expondo essa pessoa idosa ao maior risco de tornar-se frágil. Olha só, uma coisa puxando a outra. Quanto mais a pessoa cai, mais medo ela vai ter de cair de novo, mais parada ela fica, e ficando parada não se exercita, ficando parada a sarcopenia, a atrofia muscular, ficando parada ela fica mais frágil, ficando parada ela fica mais doente. Tá? Então temos que quebrar esse círculo vicioso e somente com o tratamento de uma equipe multidisciplinar é que nós conseguimos fazer isso. Os principais fatores de risco para a queda são pessoas idosas acima de 75 anos, pessoas com demência, pessoas com AVC, pessoas com história anterior de queda de fratura, ou seja, quem já caiu, cai mais de novo. O uso de muitas medicações, principalmente antialérgicos, sedativos, antidepressivos, medicamentos para, infelizmente, para tonturas, doenças ortopédicas, problemas de equilíbrio e fraqueza muscular, o que nós falamos de fragilidade e sarcopenia, pessoas que ficam mais imóveis, que ficam mais inativas, pessoas que enxergam mal, tudo isso é fator de risco para cair em pessoas muito idosas. Consequências para uma pessoa idosa que cai. Para a saúde, ela vai ter mais síndrome da imobilidade, vai ter fratura em ossos grandes, como o fêmur, que é muito comum, traumatismo craniano, perda da independência e da autonomia, fica mais dependente, constipação intestinal, tem mais tendência à infecção urinária, tem mais tendência à prisão de ventre, a fecalomas. Consequências para a pessoa idosa que cai na família. A reação da família que pode ser ainda mais superprotetora. Caiu, mamãe não pode fazer mais nada, papai não pode fazer mais nada, e a pessoa fica mais imóvel ainda, né? Fazendo com que essa pessoa também tenha mais dependência e medo de cair. O risco real de cair novamente existe e deve ser avaliada pela pessoa idosa, deve ser avaliada por sua família e pelos profissionais de saúde. Aí a equipe multidisciplinar, né? Psicologia, geriatria, o médico geriatra, a médica geriatra, né? A fisioterapia, todos nós temos que trabalhar para reabilitar essa pessoa e tirar o seu medo de cair. Psicologicamente, existem sequelas importantes, né? Como medo de cair de novo, como já falei, medo de sair sozinho, de ficar sozinha, predispor a quadros de isolamento, de depressão, piora do estado mental, né? E se a pessoa tem tendência a ficar com Alzheimer, algum quadro de demência mais sério, isso acaba sendo abreviado, né? O que era para ter com 85, 90 anos, começa a ter com 80 anos. Ou seja, psicologicamente, o medo e o isolamento podem adiantar um quadro possível de doença de Alzheimer numa pessoa mais idosa. Como tratar a pessoa idosa que cai ou que tem instabilidade postural? Primeiro, identificar a causa das quedas. Sempre perguntar por que caiu. Fazer uma avaliação clara, uma entrevista, uma investigação muito séria, né? Por que a pessoa caiu? Isso é muito importante. A avaliação geriátrica ampla é ótima para a gente ver isso. Terceiro, avaliar o ambiente que o idoso, a pessoa idosa, caiu ou está caindo. Eu tive um caso interessante há um tempo atrás, onde nós descobrimos que a pessoa idosa caía muito porque simplesmente a escada que levava para começar, ela morava no ambiente de 2 pavimentos. Tinha um ambiente térreo e o ambiente do quarto, que era o ambiente em cima. E a escada que levava ao ambiente de cima era uma escada em caracol, para uma senhora de 80 e tantos anos. Ou seja, ali mesmo a gente já percebeu que existia muitas condições de ter uma nova queda e ela caiu da escada.
Quarto, além de tratar as injúrias sofridas, as fraturas, por exemplo, dar apoio psicológico em relação ao medo de cair e melhorar a autoeficácia, a autoestima, ou seja, né, ela ficar confiante que não vai cair de novo. Em quinto, como eu falei para vocês, a atuação multidisciplinar é importantíssima, é vital. Fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, geriatria, psicologia e outras trabalhando juntas podem e devem minimizar as consequências das quedas e prevenir futuros eventos. Vamos passar agora para o segundo gigante da geriátrica, que é a incontinência urinária. Terrível essa também, tá? A fala, o andar, o equilíbrio, junto com o razoável controle da bexiga e do intestino, são sinais de evolução, né, neurológica, evolução fisiológica de uma criança que está saindo da primeira infância. Aprendemos que o ato de urinar e de evacuar são necessidades importantíssimas, mas que apresentam conotações de sujeira, de mal-estar, se não se tem controle, se há falta de controle. Incontinência significa falta de controle. Na incontinência urinária, há falta de controle sobre o ato de urinar quando se está com a bexiga cheia ou quase cheia. A pessoa idosa não percebe a necessidade de urinar ou não consegue chegar ao banheiro num tempo rápido, um tempo hábil para fazer as suas necessidades. Muitas vezes é uma condição pouco diagnosticada e pouco tratada na pessoa idosa, não havendo uma preocupação maior por parte dos profissionais de saúde. A gente não pergunta como é que está a urina ou se está perdendo urina. E tem que ser uma pergunta principalmente para as pessoas mais idosas, aquelas com depressão, aquelas que ficam mais em casa, aquelas que ficam mais isoladas. A gente tem que, infelizmente, com muito cuidado, com muita tranquilidade, perguntar sobre incontinência urinária. Por quê? Porque é fonte de preconceito importante, chegando-se a acreditar que pode ser comum no envelhecimento, mas que na verdade não é. Traz como consequência, como já falei para vocês, o isolamento social, o descaso e a solidão. A pessoa idosa apresenta mais insegurança ao sair na rua, né, em lugares públicos, porque se der vontade, para onde eu vou, né? Acarretando assim uma pior qualidade de vida, ela se isola cada vez mais. É causa frequente em institucionalização, ou seja, causa frequente de ir para casa de repouso, para asilos, né, com grandes gastos para a saúde pública, para as prefeituras, para o Estado e para as famílias principalmente. Quando se está diante de uma pessoa idosa com incontinência urinária, é preciso sempre perguntar ao médico qual é a causa. O médico, por sua vez, deverá fazer um questionamento detalhado desse problema. Vamos lá. Essa incontinência é todo dia ou é só de vez em quando, assim? Se ocorre quando tosse, quando fica sorrindo muito, quando aperta a barriga, a pessoa idosa sente vontade, mas não consegue chegar a tempo no banheiro, tem dificuldade de tirar a roupa para urinar, na incontinência a urina sai para valer ou fica pingando na roupa. A pessoa idosa se perde, eu não acho o banheiro, por exemplo, quer ir no banheiro, ela não sabe o que está acontecendo, mas não acha onde é que é o banheiro, no caso dos Alzheimer, da demência. Isso ocorre de dia e de noite ou só de noite? Toma algum medicamento que pode causar incontinência? Gente, isso eu vejo demais da conta, tá? Principalmente diurético. Paciente tomando diurético para hipertensão, para coração, para rins, certo? E queixando que tem problema de incontinência e tomando remédio para prender também. Olha só, toma remédio para soltar e remédio para prender. Tá? Isso é muito comum. Relata dor ao urinar, urina várias vezes ao dia, a urina tem cheiro forte, infecção urinária. Tá? Vamos lá, existem basicamente 3 tipos de incontinência urinária. A primeira incontinência é a incontinência de estresse. A musculatura que envolve a uretra e a bexiga é responsável por evitar que a urina escape da bexiga, ou seja, tem uma válvula na saída da bexiga, no começo da uretra. Quando esta musculatura se torna flácida, mesmo com um mínimo de esforço, pode causar um pequeno vazamento. Exemplo,
Atividades como tossir, espirrar, soltar gargalhadas, pegar objetos pesados, pode forçar essa musculatura e extravasar a urina. É comum esse tipo de incontinência nas mulheres durante ou após o parto e na fase da menopausa também, tá? Então, incontinência de estresse. Tem incontinência de urgência, caracteriza por uma necessidade premente e repentina de ir ao banheiro. Deu vontade, sai correndo, mesmo quando a bexiga nem está muito cheia, tá? Às vezes chega lá, sai só um pinguinho. Então, incontinência de urgência, aquela vontade premente, né? E, por exemplo, assim, eu estou lavando uma roupa, estou lavando uma louça, abre a torneira, aumentou um reflexo em mim, eu tenho que sair correndo para o banheiro, porque a vontade de urinar é muito grande, só que a bexiga nem está muito cheia. Essa é a incontinência de urgência. E tem incontinência por transbordamento. Aqui realmente existe uma incapacidade da bexiga se contrair. As causas podem ser câncer, diabetes, problemas com a coluna vertebral, né? Aquelas pessoas que sofreram traumas na coluna, entende? Espinhal, na medula espinhal, e os problemas de crescimento da próstata também, ou seja, a pessoa fica com a bexiga tão cheia, que ela não consegue esvaziar, e literalmente aquela urina sai de repente e não se tem controle sobre isso. Algumas dicas para o enfrentamento da incontinência urinária. Em primeiro lugar, nunca se deve causar constrangimento ou ficar com raiva da pessoa idosa, pois além de não ser culpa dela, pode deixá-la também muito triste, pouco cooperativa e até muito mais agitada. Faça o diário da incontinência. Anote os horários que o idoso ou a idosa urinam normalmente ou que ocorre essa incontinência. Veja qual é o padrão de diurese da pessoa idosa. Durante a parte do dia, procure levar a pessoa idosa em intervalos regulares ao banheiro. O diário pode ser útil para identificar os melhores horários. Olha que interessante isso. A cada hora e meia, a cada 2 horas, mesmo que não esteja com vontade, vai criando esse hábito, ajuda muito. É uma má ideia, vamos lá, é uma má ideia restringir a ingestão de água, de líquidos para a pessoa idosa urinar menos. Essa atitude do familiar, do cuidador ou até mesmo da própria pessoa idosa pode causar desidratação e piorar ainda mais o seu quadro clínico, principalmente prisão de ventre e problemas gástricos, tá certo? E também problemas de quedas, né? Dá muita pressão baixa, hipotensão postural e a pessoa tem mais tendência a ficar tonta e cair. Vamos lá. Se a pessoa idosa não consegue ir até o banheiro para urinar ou evacuar por problemas diversos e a incontinência mais severa, o uso de fralda geriátrica é imperativo durante todo o dia ou, se não, pelo menos a parte da noite. Deve-se atentar, então, para alguns cuidados, como troca de fraldas em intervalos regulares, tá? Se vai usar fralda, tem que estar sempre trocando essa fralda. Ver se está molhada, se está cheia e sempre trocar. Nunca deixar fraldas molhadas no corpo por muito tempo, evitando assaduras e feridas na pele. Uma boa higiene em cada troca é muito importante, como o uso de água e sabonete para tirar os resíduos de urina e de fezes. Nas mulheres, a má higiene pode, inclusive, causar infecção urinária. É muito mais comum porque a uretra dela é mais curta que a do homem. Ao fazer higiene íntima, sempre limpar a região anal de frente para trás, isto é, né, sempre vir limpando da vagina para o ânus, evitando levar fezes do ânus para a vagina, né, para o canal da uretra, contaminando a urina. Lembrar que a agitação pode ser um sinal de que a pessoa idosa quer urinar e evacuar, ou seja, pessoas que têm problema de Alzheimer. Pessoas idosas com Alzheimer, muitas vezes elas ficam agitadas e, na verdade, elas querem ir no banheiro para urinar ou para evacuar. Se já usa fralda, essa pessoa idosa agitada pode ser sinal que ela precisa trocar a fralda, tá certo? E muitas vezes, gente, colocar a fralda numa pessoa idosa é muito complicado, tá? Tem que ter muita paciência, tem que ir devagar, não pode se forçar.
cuidado com a parte psicológica. E 2 conselhinhos que eu dou, está escrito do lado em vermelho ali, né? Pessoa idosa, com boa memória, com boa cognição, que entende o que está falando, muita conversa, tá? Explica direitinho, o médico urologista, o médico geriatra, a família, muita conversa e ver se qual que vai ser a melhor solução, tá? E pessoas com demência, pessoas com, né, memória ruim, pessoas esquecidas, pessoas mais agitadas, muita paciência. Às vezes não é fácil colocar de primeira vez, colocar facilmente uma fralda, ok? Então, pessoas com cabeça boa, muita conversa, pessoas com demência, muita paciência. Incontinência fecal é só esse slide, só para a gente entender que é muito mais raro acontecer na terceira idade. Ocorre em pessoas idosas que já estão com suas capacidades cognitivas comprometidas, seja por demência, por AVC ou por alguma outra doença cerebral. Tanto pode ser incontinência fecal, quando a pessoa evacua algumas vezes por dia e não percebe, como a incontinência pode ocorrer também como constipação intestinal, ou seja, prisão de ventre, ficando vários dias sem evacuar. Não é só perder também, é a incapacidade até de fazer, tá? Ficando com prisão de ventre. A constipação pode ocasionar o aparecimento de fezes endurecidas, sempre ocasiona, tá? Que chamamos de fecalomas, terríveis fecalomas, certo? Muitas vezes tem que ser tirados pelo dedo, tá? Tem que ser tirados com muita calma, muita tranquilidade, mas tem que ser tirados pela mão. E isso é feito com o especialista, o médico, tá? É o único profissional capacitado para tirar fecalomas, é o médico. Para evitar constipação intestinal, é ideal dar uma dieta rica em fibras, uma alimentação rica em fibras, cereais, farelo de trigo, legumes, frutas e bastante água, tá? Lembra que o volume das fezes só é normal com água. Pouca água, aquelas fezes que vocês falam que é fezes de cabritinho, né? Fezes de porquinho da Índia, que as fezes pequenas são fezes desidratadas. Então, quanto mais a quantidade de água ingerida, maior e melhor é o tamanho das fezes, tá? A imobilização também pode ser uma das causas da prisão de ventre. Evite a imobilidade e sempre faça as caminhadas diárias com a pessoa idosa, caso essa pessoa idosa possa caminhar. Quanto mais parado, mais prisão de ventre tem. Quanto mais se movimenta, mais se tem atividade, menos prisão de ventre tem. Deve-se observar também alterações no ritmo intestinal. Se era mais constipado e ficou mais diário e pastoso ou vice-versa, pois pode significar que alguma doença está em curso no intestino, ou problemas também na própria dieta da pessoa idosa, ou seja, é uma dieta mais constipante, uma dieta mais laxante, ou ela está comendo menos. Não deixe de relatar essas alterações para o médico. Outra dica é a rotina de levar sempre ao banheiro na mesma hora, todo dia, e criar aquele hábito de evacuar, tá? Todo dia de manhã ou todo dia depois do almoço, leva, fica sentado um pouco, né? Vamos criar aquele hábito. A pessoa consegue fazer uma vez, a segunda vez, daqui a pouco ela vai fazer sempre naquele horário, e isso é muito importante. E sempre lembrar que os idosos, como eu já falei na aula 1, os idosos podem ter mais dificuldades para evacuar todo dia, mas tem muito idoso que evacua normalmente a cada 2 dias, a cada 3 dias, tá? Isso pode ser normal, as fezes são normais. O terceiro gigante da geriatria é a iatrogenia e a polifarmácia, tem muito a ver uma com a outra. Iatrogenia vem do grego iatros, médico, genia, origem, ou seja, são doenças ou danos causados pelo ato médico ou de outro profissional de saúde, seja para fins de diagnóstico, exames, seja para fins terapêuticos, remédios, tratamentos, cirurgias. Neste caso, está clara a intenção de não causar mal à pessoa idosa, mas infelizmente pode acontecer. Os medicamentos figuram como os principais causadores da iatrogenia, ou seja, a polifarmácia, muitos remédios interagindo, principalmente nas pessoas idosas, podem ser os principais causadores de iatrogenia.
O organismo de uma pessoa idosa não é igual ao organismo de uma pessoa adulta, de uma pessoa jovem. Todos os seus órgãos funcionam bem, mas funcionam um pouquinho mais lentamente, principalmente os rins e o fígado. Assim, o medicamento na pessoa idosa pode levar mais tempo para fazer o efeito benéfico e também para ser eliminado. Se em todo medicamento existem efeitos colaterais, nos mais velhos estes efeitos colaterais aparecem com muito mais força. Se tem bula, se tem efeito colateral, se tem efeitos adversos, se é pessoa idosa, tem mais propensão, ok? Então, se isto ocorre apenas com um medicamento, imagine quando a pessoa idosa é obrigada a tomar, obrigada não, ela tem que tomar, ela é prescrita pelo médico a tomar pelo menos de 4 a 6, 7, 8, 10 medicamentos diferentes por dia. Tá? Imagina só, se tem efeito colateral e começa a tomar muito remédio, imagina essa quantidade de efeitos aparecendo para as pessoas idosas. Então, dicas para evitar a iatrogenia causada pelos medicamentos. A primeira dica é o seguinte: levar sempre a última receita ou as receitas quando você for fazer uma consulta ao médico. Se necessário, e ajuda muito, levar sacola de remédios, levar a caixa de remédios. Alguns levam até as fotos que ficam em cima da mesa, assim, com todos os remédios na foto. Pode ajudar também. Verifique e repita com o médico ao final de cada consulta os medicamentos, a dosagem e os horários de tomada. Entendeu direito? Está bem escrita? A letra feita pelo computador é uma receita bem colocada, de manhã, de tarde, de noite. Que hora que essa receita, que hora que esse medicamento, certo? Leia com o médico novamente, não se furte não. Um pouquinho de paciência e veja se você entendeu, se a pessoa idosa entendeu. Segundo, se notar que estão sendo dados muitos medicamentos diferentes, não se acanhe a perguntar para o médico se realmente são necessários. Explique a preocupação com o custo dos remédios também. Ajudar, né, doutor? Eu sei que o senhor está passando muito remédio assim, mas está muito caro, o remédio é muito difícil. Eu tenho medo de misturar tudo. Precisa de realmente quantidade de medicamento? Na realidade, além de onerar o número 3, né? E além de onerar o custo, muitos medicamentos são para tratar apenas sintomas e não para tratar doenças. Por exemplo, a pessoa idosa tomando remédio para dor nas costas, um para tontura, outro para enjoo, outro para dor que dá, né? Foi causado, né? O enjoo foi causado por remédio da dor nas costas, que era anti-inflamatório, e assim vai, é uma cascata. Um remédio vai piorando, né, uma condição, vai ter que tomar outro remédio para aquela condição e por aí afora. E número 4, relate ao médico qualquer efeito diferente que um dos remédios possa estar fazendo. Não espere a pessoa idosa piorar muito. Muitas vezes a pessoa está sentindo tontura, dor no estômago, prendeu o intestino, não está dormindo e vai falar isso só 2 meses depois, quando a pessoa idosa está muito pior. Tá certo? Então, fale logo com o médico. Nunca tome medicamentos por indicação própria, por indicação de amigos, por indicação de vizinhos. Cuidado com dicas de pessoas que querem ajudar, mas não sabem, infelizmente, do que estão falando. E também com propagandas charlatãs, tá? O charlatanismo. Aqueles medicamentos que a gente vê nas televisões, nas rádios, que curam tudo. Cuidado com isso. Vamos falar mais um gigante de geriatria agora, né? Que é a problemas de memória, tá? A parte de incapacidade cognitiva, quando a memória vira doença. Dizemos que se existe alguma doença onde a memória foi afetada de maneira mais importante, nós estamos diante de uma demência. Demência, gente, não é uma doença, é uma síndrome. Tá? Ou seja, é um grupo de doenças que podem ter características muito comuns. No caso das demências, as principais características são perdas importantes de memória, falhas importantes de memória, alterações de comportamento, agitação, agressividade, inquietude, até apatia, e a pessoa fica vendo coisas, ouvindo coisas, delirando, certo? Tendo alucinações. E terceiro,
né, com a memória muito ruim e alterações de comportamento cada vez piores, ocorre uma grande dependência para as atividades mais básicas de vida diária, ou seja, a pessoa perde a sua autonomia e perde a sua dependência, em sua independência, tá certo? Então, a incapacidade cognitiva, nós temos algumas doenças que cursam com a síndrome da demência. Primeiro, a doença de Alzheimer. Todos vocês conhecem. Depois eu vou dar uma dica muito legal para vocês entenderem mais ainda de como diagnosticar e tratar e cuidar de pessoas com Alzheimer. O segundo é a demência vascular, ou seja, pacientes tiveram isquemias cerebrais, vasculares cerebrais, o AVC, grandes ou pequenos, e com o tempo começam a perder a memória e terem alterações de comportamento e ficarem cada vez mais dependentes, ou seja, com demência. Então, a demência vascular. Tem a doença de Lewy, né, que é uma doença, né, que graças a Deus são poucas pessoas idosas que têm, mas que realmente confunde-se muito, inclusive, com doença de Alzheimer. A demência frontotemporal, vocês estão vendo aí o exemplo do artista de Hollywood, o Bruce Willis, né, que fala muito em alterações de comportamento e a pessoa perde a capacidade de se comunicar, a memória fica ruim e ela fica muda muitas vezes, né? Tem o que a gente chama de afasia, não consegue conversar direito, né? Aquele repórter da Globo, o Maurício Krubruzzi também, né, recentemente apareceu com essa demência frontotemporal, e 20 a 40% dos pacientes que têm doença de Parkinson, numa fase muito mais avançada, podem também evoluir com quadro demencial também. Agora vamos falar rapidamente da doença de Alzheimer, só para vocês terem uma ideia, mas eu já vou dar a dica para vocês terem uma noção muito mais completa dessa incapacidade cognitiva que é a doença de Alzheimer, tá? Ela foi identificada a primeira vez em 1906 pelo médico alemão Alois Alzheimer. Era conhecida antigamente como esclerose ou caduquice. Ela apresenta 3 características principais que é muito parecido com a do demência, né? Como eu falei para vocês. Fala importante memória, principalmente memórias de curto prazo. O que aconteceu hoje de manhã, o que aconteceu ontem, o que aconteceu semana passada. Alterações de comportamento tais como agitação, agressão, inquietude. Falha ao tomar conta de sua própria vida, necessitando de ajuda de outras pessoas da família para tal. Chamamos de dificuldade de exercer normalmente as suas tarefas executivas, ou seja, as suas atividades instrumentais de vida diária. Não gerencia bem a sua própria vida. Aqui, nesse quadro ao lado, nós temos a fase inicial, né? Lapso de memória recente, mudança de comportamento, perda de noção de tempo e de espaço, mais agressivo, comportamento mais agitado, dificuldade de fixar informações novas, muito teimoso, doente insiste em dizer que não tem nada de errado com ele. Nessa fase inicial é muito difícil. Já na fase intermediária, aí a pessoa morta com toda a força que ela está com a doença de Alzheimer, né? Porque a memória fica bem pior, ela se repete muito, ela não conhece as pessoas que estão no seu entorno. Muitas vezes ela pode se manter lúcida, mas muitas vezes muito confusa também, certo? Agressivas, tornam-se mais dependentes fisicamente, né? Dificuldades para dirigir, dificuldades para andar na rua sozinho, o seu vocabulário, né? As suas palavras ficam bem pobres, até uma fase mais adiantada, mais grave, né? Que é chamada a fase mais adiantada, a fase mais avançada, que é muita dependência, não anda, não fala, não conhece mais ninguém, dificuldades para alimentação, dificuldades para conhecer pessoas, muitos casos de infecção urinária, de pneumonia, né? Problemas de escaras de decúbito, ou seja, um gigante da geriatria puxando outro gigante da geriatria, tá? Incontinência, imobilidade, vai por aí afora. A sexta incapacidade comunicativa, gente, a sexta incapacidade é justamente a incapacidade comunicativa, certo? Você ser incapaz de enxergar bem, incapaz de escutar bem, tá?
Aí a gente coloca a parte de incapacidade comunicativa, né? Você, além de ter uma boa memória, uma boa, né, cognição, você conhecer as pessoas, a sua memória e o seu cérebro funcionar perfeitamente, você tem que enxergar bem e escutar bem, tá certo? Então, cuidar da sua catarata, se você tiver, é uma das doenças, né, da parte oftalmológica mais comum, são as cataratas e o glaucoma, tá? Também problemas com a retina, principalmente a degeneração macular. E na parte de audição, mais uma vez, a gente mostra para vocês que as pessoas idosas têm muito preconceito em relação à perda auditiva. Temos que ser claros nisso. A família tem que entender que não é comum o idoso não escutar, não é comum o idoso não perceber o que está sendo falado, tá? Isso tem que ser considerado uma incapacidade, um gigante da geriatria que pode trazer vários outros tipos de problemas, tais como problemas de memória, de demência, problemas com confusão com medicações, os idosos que escutam menos e enxergam menos, eles caem mais, ficam mais restritos, ficam mais depressivos, mais isolados, têm mais problemas com imobilidade. Entenderam? Então isso é muito importante. E por último, a insuficiência familiar. O número de filhos está cada vez menor e as demandas familiares estão cada vez mais crescentes, disponibilizando e limitando os pais a cuidarem de seus filhos quanto dos filhos que cuidam de seus pais. Tá? Ou seja, esta fragilização do suporte familiar deu origem a uma grande síndrome geriátrica chamada insuficiência familiar, cuja abordagem é extremamente complexa. Antigamente, os pais, os avós tinham muitos filhos e isso era mais facilmente contornável. E eles tinham uma expectativa de vida menor. Hoje não. Os avós, no caso, estão vivendo muito, certo? E os seus filhos, né, os pais, eles muitas vezes trabalham, né, ou moram em outra cidade e criam uma coisa muito complexa chamada insuficiência familiar. A família é fundamental no cuidado das pessoas idosas mais dependentes. Ela pode proporcionar uma rede de apoio emocional e físico, além de auxiliar na realização de tarefas diárias e na manutenção de saúde. Além disso, a presença da família pode trazer uma sensação de segurança, de conforto para a pessoa idosa, contribuindo para a sua qualidade de vida. No entanto, cuidar de uma pessoa idosa pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente se houver necessidade de atendimento constante. É importante que a família esteja preparada para enfrentar esses desafios e que busque ajuda quando necessário. Por exemplo, é possível contar com o apoio de profissionais da área de saúde, como médico geriatra, enfermeiro, posto de saúde? Isso é importante também. Em suma, a família é o componente central no cuidado das pessoas idosas mais dependentes. É importante que seja proporcionada uma rede de apoio para garantir o bem-estar dessa pessoa idosa mais dependente e da própria família. Além disso, é essencial que a família esteja preparada e disposta a buscar ajuda quando necessário para enfrentar os desafios do cuidado. Ou seja, uma pessoa idosa que tem a família junto, ela é muito mais bem cuidada, ela tem muito mais saúde do que uma pessoa idosa que não tem o apoio da família, que não tem o cuidado da família. Eu costumo dizer que nas minhas receitas, metade do meu tratamento é uma família que cuida, uma família que ajuda, tá certo? E o resto é o tratamento, tá certo? Então, pessoa idosa com família tem muito mais chances de melhorar, de reabilitar, do que pessoas idosas sem família. E como eu falei para vocês, né, agora nessa terceira aula, vou deixar para vocês, né, o nosso curso ofereceu para todos vocês, né, principalmente pensando na parte de incapacidade cognitiva, de memória, de síndrome demencial, de doença de Alzheimer, um livro que eu escrevi
pelo menos uns 13 anos atrás e que já está na terceira edição, certo? Chamado 7 Histórias de Alzheimer. Esse livro eu escrevi e fui fazendo as revisões. Muita coisa que eu escrevi há 13 anos atrás continua muito atual. E justamente contando histórias eu falo da fase inicial, da fase intermediária e da fase mais avançada, a fase mais grave da doença de Alzheimer. Então, é um livro fácil de ler, 90 e poucas páginas, onde eu conto 7 histórias. Uma das histórias, justamente a primeira história, a história do Dr. Alzheimer descobrindo a doença que leva o seu nome. Muito interessante a história. E a gente, em cada final de história, a gente dá dicas e orientações de como a doença ela se apresenta, qual o diagnóstico e como tratar melhor, principalmente dando centenas de dicas para as famílias, ok? E finalmente, gente, chegamos ao final do módulo 3. Parabéns para você, você cumpriu metade do curso, você cumpriu 50% do curso, certo? E convidamos vocês a assistir, quando puder, ao módulo número 4, onde a gente falará sobre comunicação efetiva para a pessoa idosa, dependente, para a família, para aquele cuidador familiar e para os cuidadores profissionais também, tá certo? Vai ser muito interessante o módulo 4 e contamos com vocês até lá. Um abraço.